Vamos lá, começar aqui a nossa série de vídeos curtos sobre alguns temas aí que o pessoal vem perguntando e pedindo pra gente falar. E o tema de hoje, acho que bem em voga aí no momento atual, né, que é sobre startup e como e quando uma startup deve buscar investimento, né, seja recurso através de anjos ou seja através de fundos, né. Isso vem acontecendo bastante agora nesse momento, esse tipo de questionamento, justamente porque os principais fundos aí de venture capital, a gente vem falando sobre isso, estão segurando, né, os seus recursos no momento atual devido à imprevisibilidade do mercado. Então, assim, deixa várias companhias e empreendedores aí na dúvida de como eles devem conduzir não só os negócios, mas apresentar a oportunidade que tem em mãos, né? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso, eu acho que esse é um dos melhores momentos para a gente fazer investimento, né? Não à toa a gente fez um grande investimento aí em maio desse ano, concluímos um agora em julho também muito bacana que a gente vai anunciar e tem mais um aí no pipeline também, né? Acho que muito à frente até do que a gente esperava para esse ano. Acho que não só pelos descontos que tem no mercado, num cenário de estresse, mas também pelas oportunidades, né? Então acabam surgindo melhores oportunidades para a gente investir. Então eu acho que antes da gente entrar na parte de como, né, buscar recursos propriamente, seria muito legal entender as fases, né, de investimento em que as empresas, startups se encontram para buscar recursos, né? Obviamente a fase inicial é a abertura da companhia, onde você tira realmente aquela ideia do papel para minimamente construir um produto, né, o famoso MVP, que é o produto minimamente viável aí em português. E essa é a fase que o empreendedor ele acaba fundando a empresa muitas vezes com capital próprio e de family and friends, que eventualmente aí seriam seus primeiros investimentos anjos, né? E depois a gente tem a fase dos investimentos anjos em si, a fase dos venture capitals de early stage, né, o pré-seed, que é de semente mesmo, é o pré-semente, eu diria assim, de capital. E depois a gente vem a Series A, Series B, Series C, cada letra aí do alfabeto determinando uma fase mais avançada da companhia, não só em termos de volume, né? Muitas pessoas gostam de caracterizar pelo volume, eu prefiro muito mais uma união de volume de capital a ser captado pela companhia e também o estágio ou a maturidade que a companhia se encontra. Muitas vezes a empresa nem precisa de tanto capital, mas ela já é tão madura que eu diria que a fase de investimento seria julgada como a Series A ou Series B, que muitas vezes não identificariam como, tá? Eu acho que o primeiro ponto aí é deixar bem claro que a gente gosta de ver, e eu deixo como recomendação, né? Não gosto muito da palavra dica, é ter o famoso skin in the game, né? O que seria isso? Skin in the game não é só você estar vivendo e respirando a companhia, o seu projeto, a sua ideia, dia após dia, né? Mas é também ter colocado capital próprio independente do volume, tá? Por que independente do volume? Porque muitas vezes o empreendedor ou os empreendedores não têm tanto capital assim, mas a gente sabe que ele está destinando basicamente tudo que ele tem ali dentro da empresa, né? Tudo que ele tem, tanto de tempo quanto também de recursos. Então a gente gosta demais disso, né? O que a gente não gosta em paralelo a isso são empreendedores que muitas vezes aí com um pequeno capital que pegaram no início, com anjo ou com family and friends, acabam usando esse capital todo para retirada própria ou boa parte disso. A gente não gosta, independente da ideia ser boa, a gente prefere até ficar de fora, tá? Então fica essa recomendação. A outra coisa, na fase, né, que for apresentar, seja para anjo ou para fundos, né, de venture capital aí no estágio inicial, é ter um plano bem detalhado, né? O que chama até de pitch deck. Não precisa ser aquela coisa linda, maravilhosa, aquele PPT que dá pirueta, todo incrementado, só com pouco conteúdo. Mostrar bastante conteúdo e conciso pra caramba, né? Acho que mostrar onde tá e pra onde vai de maneira muito clara, né? A gente sabe que planilha e apresentação aceita qualquer coisa, mas deixar isso muito, muito claro para saber, puxa, faz todo sentido o número que está sendo atingido agora e o número que busca lá na frente, né? Muitas vezes a companhia até não tem um resultado muito exemplar, mas mostrar que aquele resultado ele ainda não foi atingido justamente pela fase, né, que tá, independente aí de capital, para atingir aqueles objetivos de maneira bem clara. Outra coisa muito importante que eu falo pro pessoal, pelo menos do nosso lado aqui, companhia não queimar caixa, né? Não queimar caixa, mas não queimar caixa à toa. E o que seria isso? A gente vê muitas companhias, principalmente no estágio aí que a gente estava até então, com taxa de juros zero, em alguns lugares negativa no mundo, aqui no Brasil estava 2%, o capital vem de maneira muito fácil, né? Como no capital vem de maneira muito fácil, uma startup aí que talvez precisaria de 5 milhões, acaba pegando 10 milhões e acaba gastando dinheiro com o que não era necessário, né? E aí quando vem a escassez de capital, uma primeira queda aí de mercado, a coisa se complica bastante. Vou dar alguns exemplos nesse ponto aí para deixar claro, tá? Então crescer de maneira sustentável, usar o capital de maneira eficiente, usar os recursos humanos também de maneira eficiente é uma dica que eu deixo aqui, tá? Eu acho que legal aqui colocar algumas empresas que fizeram de maneira equivocada, só para entender. Eu vou dar exemplos de empresas de estágio mais final, vamos colocar assim, de capital privado, que seriam os private equities, e até algumas empresas aí para deixar mais tangível, que inclusive estão em bolsa lá nos Estados Unidos e aqui também.
tá? Então acho que a gente cobriu essa parte das recomendações de como buscar capital, acho que está bem claro também em todas as fases. Agora uns exemplos reais aí do que não deve ser feito, tá? Lá fora eu botei 2 exemplos aqui, acho que muito interessante. O primeiro do Facebook, eu lembro muito bem, o Facebook abriu capital, se eu não me engano, acho que foi em maio de 2012, e foi um IPO desastroso, né? A gente pode chamar assim. Na época até alguns investidores brasileiros queriam entrar na operação lá nos Estados Unidos, só que a gente recomendou, puta, é uma baita empresa, só que o IPO tá muito mal precificado, e que eu acabei de falar dos excessos, né? O Facebook, se eu não me engano, lançou o IPO a $90, algo nesse sentido, tá? Não me lembro bem a precificação, mas estava tão além da realidade que semanas depois a ação já caiu praticamente 50%, né? E por que ocorre isso? É uma precificação, é o famoso overpriced, né? Um IPO que saiu completamente fora da realidade e aí acaba pagando preço, né? É ruim para os empreendedores por trás da empresa, é ruim para a imagem dos bancos envolvidos e na época foi considerado um dos piores IPOs da história, né? Claro que a companhia trilha um caminho de muito sucesso agora, mas foi um passo totalmente equivocado de excesso de valuation e até de capital aí mal feito, né? O outro foi o do WeWork, né? Até recomendo aí a série WeCrash da Apple, fantástica, né? A gente viveu bastante isso aí. Foi um IPO que era para ser lançado em 2019 a $70 bilhões, depois baixou para 43 e hoje, né, 3 anos depois, o WeWork abriu capital via um SPAC e vale menos de 3 bilhões em bolsa. E a questão não é que a empresa é ruim, né? De novo, muito mal precificada, queimou capital demais, aquisição aí de imóveis completamente fora da realidade de preço. E aí, de novo, quando os múltiplos, né, quando o valuation não conversa com a realidade, o preço tende a cair. Então é mais um exemplo aí de fracasso. E aqui no Brasil, eu acho que a gente tem 2 exemplos, um de capital fechado e um de capital aberto aí que eu queria citar. O primeiro do Traders Club, né, abriu capital o ano passado e esse é o tipo de empresa que eu gosto de falar o seguinte, é uma empresa muito boa, né, acho que tem um crescimento bacana, uma história legal para contar aí, para deixar de maneira mais acessível o mercado e a informação, mas era uma empresa que não estava no estágio de IPO, né, nitidamente era uma empresa que estaria talvez aí numa rodada Series C, Series D para continuar a ter o crescimento, né, e paga o preço, né, quando você faz um IPO, você fica 100% transparente, as suas informações a público e consequentemente o preço tende a seguir esses fundamentos, né, então eu acho que o Traders Club caiu quase 90%, 80% se eu não me engano desde o IPO e é muito por isso, né, acho que a fase ainda não era de uma empresa de capital aberto e estão penando bastante por isso, então era a fase de entender, poxa, eu vou a mercado ou eu vou continuar o meu caminho de crescimento via capital fechado, né, então tá aí, acho que o exemplo que aconteceu, eles vão ter bastante trabalho para fazer um turnaround lá. O outro exemplo aqui, acho que aqui é muito de excesso de capital que eu falei, né, nunca buscar capital demais se você não tem a necessidade, né, quando o mercado tá tudo voando, fica lindo, mas depois fica bastante complicado, é o caso do mercado Bitcoin, né, o mercado Bitcoin que é uma empresa ainda de capital privado, fantástica, revolucionária aí na parte de exchange e infra de blockchain aqui no Brasil, mas pegou capital demais, né, fez inúmeras rodadas aí no mercado, inclusive com SoftBank, pegou muito capital, acho que queimou caixa demais em termos de crescimento, né, ia fazer até um deal aí com o Coinbase, que por conta de movimentos de mercado acabou não concluindo, mas agora está pagando um preço para ajustar todo esse excesso de capital que buscou ao crescimento sustentável que eles têm pela frente, né? Acho que eles têm um caminho de muito sucesso pela frente, mas vão pagar um preço aí no curto prazo para ter que ajustar esses excessos aí que foram feitos para trás, tá? Então, acho que em resumo, desse nosso curto aí sobre startup, fica isso aí, tá bom? Valeu aí, um abraço!